conceda bênção. Hoje é o segundo domingo de consagração, então nós estamos trabalhando sobre esse tema. No primeiro domingo nós falamos que se quisermos ter uma jornada feliz, precisamos nos humilhar na presença de Deus. Depois nós falamos, se quisermos ter uma vida abençoada e feliz, precisamos nos comprometer com Deus. E hoje nós vamos falar, se quisermos ter uma vida abençoada e feliz, precisamos depender somente de Deus. Livro de Esdras, então, ele diz no capítulo 8, versículo 21 ao 23: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Arba, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz, para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo do caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Então nós falamos na semana passada de nos comprometermos com Deus, de termos esse desejo, essa vontade de nos comprometermos com o Senhor. E quando nós falamos de comprometermos com o Senhor, nós estamos falando de comprometer com a sua obra, de nos comprometermos com o seu reino. Nós estamos falando de abandonar os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, para nos comprometer com a vontade do Senhor, para nos comprometer com aquilo que o Senhor quer que façamos, para nos comprometer com o chamado de Deus para as nossas vidas. Nesta manhã, o segundo domingo de consagração, consagrados hoje para que o Senhor nos conceda a bênção, eu quero compartilhar com vocês: se quisermos ter uma vida feliz e abençoada, nós precisamos depender de Deus. Ora, o livro de Provérbios, o capítulo 3, o versículo 5, ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-os em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-se do mal. Se quisermos ter uma vida feliz e abençoada, então nós precisamos depender do Senhor. Se quisermos ter uma vida abençoada e feliz, nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração, e não se apoiar, e não se deitar, e não se estribar no nosso próprio entendimento, na nossa própria sabedoria, porque o coração do homem enganoso, quem o conhecerá? Ora, nós devemos ter então, se quisermos ter uma vida feliz e abençoada, nós precisamos depender de Deus. Nós devemos ter o mesmo sentimento de Esdras e nos colocarmos na presença de Deus e depender de Deus. Nós temos que buscar esse mesmo sentimento, nós devemos buscar esse mesmo entendimento, esse mesmo discernimento, entendendo que sem a presença de Deus, sem a bênção de Deus, sem a boa mão do Senhor, nós não teremos condições de continuar a nossa jornada. Se nós não dependemos de Deus, nós não teremos condições de nossa família, de nossos filhos, de nossa casa ser abençoada. Então Esdras entendeu muito bem isso. Ele sabia que confiar no Senhor dá vida, para que Ele mesmo nos ajude, para que Ele mesmo nos capacite e fazer aquilo que o Senhor deve fazer. Ele disse então no versículo 23: nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Pedimos então a direção de Deus, pedimos então a boa mão do Senhor. Nós dissemos ao Senhor que nós dependemos dEle. Ora, outra hora nós falamos ao rei que o Senhor nos ajudaria, que o Senhor está conosco. Nós falamos que nós dependemos de Deus. Então Esdras decide não aceitar a ajuda do exército do rei. Por quê? Porque ele sabe que o Senhor é a sua defesa, que o Senhor é o seu escudo. Devemos então ter este mesmo sentimento.
Provérbios ainda, capítulo 16, o verso 9 diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Eu posso fazer muitos planos, eu posso projetar muitas coisas, mas o proverbista diz que o Senhor é que dirige os passos, é o Senhor que dirige o nosso caminho. Então nós devemos reconhecer isso e dependemos completamente de Deus. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Pedimos o quê? Pedimos a direção de Deus, pedimos a boa mão do Senhor. A nossa vontade então deve estar de acordo com a vontade de Deus, mas aquilo que depender de nós, nós devemos então lutar, a fim de termos uma jornada feliz. Aquilo que está ao nosso alcance, nós precisamos fazer. Ora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos consagrando as nossas vidas, nós estamos tirando períodos de oração, fazendo aquilo que nós podemos fazer, praticando aquilo que nós podemos praticar. Esdras não foi diferente. Eles então jejuaram, eles então oraram e pediram então a Deus, e ele disse, a resposta foi que Deus os atendeu. Nós devemos fazer isso, nós devemos lutar, a fim que nós tenhamos então uma jornada abençoada e feliz. E aqui não está dizendo que a nossa vida será um mar de rosas, não. A nossa vida terá espinhos, terá dificuldades, teremos aflições, mas nós teremos uma jornada abençoada e feliz, se nós dependemos de Deus, se nós confiarmos na força do seu poder. O livro de Salmos, o número 73, o verso 26 diz: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ainda que a minha carne, ainda que o meu coração desfaleça, ainda que eu passe por dificuldade, o Senhor, Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha herança para sempre. Ele ainda diz no verso 27, os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Então o salmista diz, há alguns que se desviam do seu caminho, há alguns que não querem depender do Senhor, e esses são destruídos, esses são aqueles infiéis, mas aqueles que dependem do Senhor, aqueles que estão junto a Deus, Deus o coloca num alto refúgio, Deus o coloca num alto refúgio para proclamar todos os seus feitos. Irmão, bom é depender de Deus, bom é estar na mão de Deus, porque Deus nos coloca num alto refúgio, nós estamos guardados em Deus, e Deus nos coloca em alto refúgio para proclamarmos as suas maravilhas, os seus feitos. E quando nós estamos passando por perigo, devemos depender de Deus, porque o Salmo 121, verso 1 diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, a minha dependência vem do Senhor, é dele que eu dependo. O Senhor não permitirá que eu vacile, que os meus pés vacilem. O Senhor que me guarda, Ele não dorme, Ele não descansa, mas Ele guarda, Ele guarda. Esdras então dependeu de Deus. Esdras não quis o exército do rei para acompanhá-lo na sua viagem até Jerusalém. E nós, o que nós esperamos? E nós dependeremos unicamente de Deus? E nós esperaremos unicamente em Deus para os nossos planos e projetos futuros? Nós estamos completamente dependentes de Deus? A nossa dependência somente vem do Senhor, assim como Esdras não quis a companhia do exército do rei, quis somente a dependência de Deus, a boa mão de Deus. E nós nesta manhã, diante dos nossos projetos e planos futuros,
Estamos buscando somente depender do Senhor? Dependeremos de Deus para que a nossa jornada seja uma jornada abençoada e feliz? Nós estamos dependendo do Senhor para que o nosso futuro esteja pautado e abençoado e alicerçado na dependência de Deus, assim como Esdras tomou essa decisão diante do povo de jejuar e orar e buscar a boa mão do Senhor. Meus amados irmãos, o ensino de Esdras para nós deve estar então relacionado com a nossa predisposição em atentarmos para aquilo que a Bíblia nos orienta, para aquilo que a Bíblia nos ensina. Nós podemos ler no versículo 23 então que eles jejuaram, e o jejum no sentido bíblico, ele é apresentado como uma forma de abstenção de alimentos para finalidades espirituais. O jejum, ele tem a finalidade de quebrantar os nossos corações. O jejum tem a finalidade de nos deixarmos mais sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. O jejum tem a finalidade de nos deixarmos com mais discernimento acerca da vontade do Senhor. Isso não quer dizer que ele não possa ser usado para outras finalidades, mas ele é usado para fortalecer a nossa vida espiritual, para mortificar a nossa carne. A verdade então é que eles se concentram em finalidades espirituais. Eles buscam a boa mão do Senhor. Mas realmente nós devemos ter em mente e praticar nas nossas vidas esse objetivo de jejum e de oração. O jejum e oração deve sempre centrar-se em Deus, deve sempre estar pautado em Deus. O livro de Zacarias, capítulo 7, verso 5 nos ensina: jejuastes vós para mim mesmo, para mim. Deus perguntando ao povo: vocês jejuaram verdadeiramente para mim? Vocês jejuaram verdadeiramente para ter mais comunhão comigo? Para ter mais intimidade comigo? Dessa forma então, se o nosso jejum não for para Deus, então nós fracassaremos. O entendimento que as pessoas têm de jejum é para conseguir casa, carro, para conseguir coisas materiais. O jejum não é para esse fim. O jejum é para um fim de quebrantamento espiritual. O jejum é para fim de discernimento espiritual, de intimidade espiritual. Benefícios espirituais, êxito na oração, doação do poder, doação de ter discernimento espiritual, de ter a busca por coisas espirituais. John Wesley, ele declarou: primeiro seja o nosso jejum feito para o Senhor, com o nosso olhar fixado unicamente nele. Que a nossa intenção então seja esta, que a nossa intenção de estarmos aqui consagrando e de jejuando o Senhor, seja então de glorificar o nosso Deus, o nosso Pai que está no céu. Logicamente existem pessoas que têm outros objetivos secundários na prática do jejum. Porém, nós devemos saber que o jejum revela coisas que nos controlam. E isso deve ser algo maravilhoso para nós. Deve ser um benefício maravilhoso para nós. Isso deve ser um ensino verdadeiro para todos aqueles que almejam ter o discernimento, que almejam ter a sensibilidade, a direção do Espírito Santo de Deus na vida. Além de jejuarmos, nós temos que orar. Nós devemos então orar e pedir ao Senhor para que a nossa jornada seja então abençoada e uma jornada feliz. Devemos então nos encaminhar na oração. Nós precisamos então orar, nós devemos orar. E se queremos então ter uma igreja rica no Espírito, nós devemos orar e consagrar as nossas vidas. Se queremos uma igreja que faça diferença na sociedade, nós devemos consagrar as nossas vidas e devemos orar. Se queremos uma igreja saudável, nós devemos orar, nós devemos jejuar. Se queremos uma igreja que serve, ajuda, nós devemos jejuar e consagrar as nossas vidas. Se queremos uma igreja celebrativa e alegre, devemos consagrar as nossas vidas, nós devemos orar. Se queremos uma igreja viva em comunhão,
devemos consagrar as nossas vidas e orarmos. Se queremos uma igreja sendo um instrumento de Deus para a vida das pessoas, para alcançar vidas, devemos jejuar e consagrar as nossas vidas. Se queremos uma igreja missionária, devemos consagrar e orar. Se queremos uma igreja que faça diferença, devemos consagrar as nossas vidas e orar. Se queremos uma igreja vitoriosa e vencedora, a igreja que Jesus diz para os seus discípulos que a porta do inferno não prevalecerão contra ela, nós devemos ser uma igreja que ore e consagre as vossas vidas. Jejuar e orar, esse é o nosso desafio. Devemos então nos comprometer com Deus, devemos então depender somente de Deus. Se jejuarmos, se nós orarmos, com certeza nós teremos então o resultado da ação de Deus sobre nossas vidas, sobre a vida da igreja. Teremos então a boa mão do Senhor sobre nós. Afinal de contas, nós estaremos então buscando o Senhor, o nosso Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa fé. E Deus então continuará transformando, Deus então continuará renovando e, acima de tudo, Deus então continuará fazendo com que tenhamos uma vida feliz e abençoada na dependência de Deus. Jesus disse em João capítulo 15, verso 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meus amados irmãos, que nesta manhã nós viemos ficar com esta reflexão, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que nós continuemos na dependência de Deus, para que tenhamos o início de semana abençoada e feliz, na minha vida, na minha família, na minha casa, nos meus filhos, na tua casa, na tua família, nos teus filhos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.